Bom dia, pessoal. Hoje nós teremos a primeira entrevista da série, onde teremos lideranças da indústria farmacêutica compartilhando conosco a percepção deles sobre o que nós podemos esperar para os eventos médicos após a passagem da crise da pandemia e também compartilhando que tipo de ações estão acontecendo neste momento para que eles possam manter a relação com os profissionais de saúde. Para estar conosco neste momento, eu convidei 5 grandes executivos de empresas que são apoiadoras do workshop de gestão estratégica de eventos médicos. São eles Alexandre Castro, diretor-geral da Plenitur, Igor Tobias, diretor-geral da NCI, a Kelly Baldonari, diretora de vendas e marketing do Renaissance São Paulo, da Merit Internacional, Rafael Ceceri, CEO e proprietário do Grupo R1, e o Rogério Miranda, da Integra. A entrevista certamente deve contribuir para todos nós de trade de eventos e nos guiar para as nossas ações futuras diante do novo cenário que se vislumbra. O momento é de conhecimento, análise, reflexão e adaptação. Uma boa entrevista para todos nós. Umas coisas interessantes. Então, numa empresa com uma estrutura bastante menor que Big Pharma, a proposta não é crescer com Big Pharma, nós estamos chegando hoje a lugares onde nós não chegávamos em termos de cobertura. Porque, apesar de nós termos sempre tido esse tipo de ferramentas, a verdade é que hoje termos MSLs em casa, por exemplo, trabalhando de casa, nos permitiu rever toda a lista de contactos e estar com Manaus muito mais do que a gente falava antes da crise e outras cidades, outras localizações ainda mais remotas. Então, enfim, vou voltar à tua pergunta, ser conciso. Sim, acho que, até linkando com a primeira pergunta que foi feita, os eventos vão continuar a ser extremamente críticos. Nós vivemos disso. Nós vivemos da partilha científica e cada vez mais a partilha científica não é do nosso time para o médico, mas sim da troca de experiências, que você falava, da comunidade, não é, Igor? E como eu acredito muito na troca de experiências como a melhor forma de gerar conhecimento em torno da proposta de valor que nós representamos, elas vão continuar a acontecer. Vou parar aqui para... Mais alguém quer comentar sobre a questão do propósito, do foco no cliente que o Fernando questionou? A gente, como empresa de tecnologia, né, a gente se sentiu bastante desafiado justamente em rever a questão do propósito da empresa. O propósito da empresa sempre foi a automatizar processos de eventos, né? E dentro de um processo como estamos passando, a gente ampliou aí o leque em prover experiência dentro de um ambiente digital. Então, prover experiência, ela está vinculada desde o primeiro contato com aquele participante do evento até o fechamento daquele evento, né? O que a tecnologia pode prover, onde que a gente pode estar conectado dentro de uma experiência de eventos, gerando dados e segurança dentro dessa jornada, né? Então, essa foi o principal propósito da Integra nesse momento. Eu te ouvindo, Rogério, eu faria uma outra provocação, tá? E quem me conhece sabe que eu, né? Quanto mais responsabilidade você tem, menos você sabe. Então você começa, se você for inteligente, minimamente inteligente, você começa a fazer mais perguntas do que respostas. Eu não sei, quando eu falava de repensar um pouco o modelo de negócio, eu acho, a minha experiência, que empresas de eventos, vamos generalizar, tá? Eu sei que tem tecnologia, tem eventos, acho que, mas generalizando, elas entram com uma visão muito limitada, ou têm entrado com uma visão muito limitada. Elas entram na nossa vida empresarial como, você quer fazer aquele momento? Eu sou especialista em fazer aquele momento, o momento mais especial, né, que você possa pensar. Eu acho que isso não chega mais, né? Eu acho que, como qualquer parceria sustentável, eu acho que vocês têm que se reimaginar um pouquinho e dizer assim, ok, aquele momento eu sei que eu posso fazer, mas eu tenho 300 empresas que fazem aquele momento com o mesmo conceito. Como é que eu posso não pensar no início do evento e final do evento, mas como é que eu posso pensar, por exemplo, Rogério, você falava de gestão de informação, de experiência, como é que eu posso levar isso mais além? Acabou o evento, né? Por que eu tenho que acabar quando o evento acaba?
Né? O que é que eu posso fazer para fazer a ponte entre esse evento e o próximo evento, nem que ele seja daqui a 6 meses? De acompanhamento dessas pessoas, de acompanhamento. A comunidade não se cria só porque a juntámos uma vez, né? Ou 2 vezes, ou 3 vezes. Cria-se pela experimentação, pela relação que se constrói, que se mantém, que se estimula. Então, quando eu falava aquela provocação no início, era um pouco nessa vertente, né? Todos vocês sabem fazer eventos fantásticos, tenho certeza, porque São Roberto não teria convidado e vocês não estariam aqui, enfim. E vocês têm, obviamente, uma experiência e uma responsabilidade muito grande nas empresas que são empresas conhecidas. Então, isso não está em questão. A questão volta àquilo que é a base da nossa existência, que é como é que vocês se diferenciam. E quando eu entro nessa questão da diferenciação, hoje, principalmente hoje, eu não olho para o evento. Eu olho como é que a empresa entra, como é que me faz um briefing, qual é a proposta que ela tem pré e pós-evento. Mas isso não é a minha especialidade. Bom, era exatamente essa provocação que eu fazia no início. Você quer continuar a ser visto como alguém que faz eventos? Ou você quer... Eu gostei muito da expressão comunidade, Igor, né? Ou você quer fazer parte de uma parceria que me ajuda a desenvolver essa relação dentro de uma comunidade? E se é a segunda, você não pode ficar restrito a eventos. Mas o que é que será? Eu não sei, mas é a gestão dessa relação, é trazer ideias novas para manter essa relação. E aí é que se agrega valor, porque o número de empresas que, até para uma empresa relativamente pequena como nós, muito focada em doença rara, que nos bate na porta com uma proposta de fazer eventos, e agora eventos digitais, no limite eu não preciso de empresa, eu tenho o Zoom que faz um evento, eu consigo programar com o meu IT salas de discussão, né? Fazer breakouts, entrar, vocês já fizeram isso com certeza em Zoom, então se é meramente para o evento, eu acho que sim, a indústria corre um risco de continuar a ser muito impactada, né? E talvez um último pensamento é como é que vocês se querem posicionar, não agora, né? Mas quando a gente voltar lá daqui, enfim, alguns meses, para o mundo, como é que será esse mundo, né? Se a gente não imaginar esse mundo, a gente vai continuar a fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu acho que passa aí, antecipando até algumas das perguntas que foram enviadas, eu não sou radical em nada na vida. Eu acho que o ser humano já demonstrou ao longo da sua existência que ele funciona por ondas, não é? Então vai em extremo e depois equilibra, aí vai no outro extremo oposto. Eu acho que a gente vai sair dessa crise com um foco extremo em digital e depois a coisa equilibra um pouco. E eu imagino que o grande benefício dessa crise, um dos grandes, né? Tem toda a questão sociológica e psicanalista, que eu sou apaixonado também, mas é que vai haver uma integração dos dois mundos de um jeito que não havia. Uhum. E sim, pode haver questões, eventos, reuniões, tipo de interações que vão ser completamente digital, mas eu acho que vão ser ferramentas muito complementares, mais do que antagonistas, como talvez fossem até aqui. E acho que vai estimular coisas como 3D. Eu acho que se quiserem projetar muito no futuro mesmo, essa tecnologia 3D ser aplicada também para eventos, né? Da gente ter a sensação, da mesma forma que há anos atrás a gente fazia aquela coisa, ter a mesa de reunião de videoconferência que parecia que era a continuidade da outra, começar a ter quem está apresentando em 3D à nossa frente, enfim, acho que isso vai começar a chegar lá na frente, mas eu aposto muito numa integração e não numa substituição, acho que uma substituição. Bom, vou fazer um comentário de consultora que conhece os dois lados, né? Fernando, isso que você falou sobre o acesso da sua rede de MSLs a lugares em Manaus que você nem pensava em chegar antes, né? Isso é um aprendizado que a crise obrigou vocês a fazer, né? Esse seu depoimento é seu e de mais algumas outras farmacêuticas com quem eu mantenho contato contínuo, ou seja, qual é a lição que vem daí, né? Existiu uma resistência muito grande nas áreas de marketing do uso do evento digital, da visita digital, você sabe disso, e hoje, de advisory board, a visita de MSL está sendo feita dessa forma e está se mostrando efetivo. Então, vem um aprendizado aí a crise levou a esse aprendizado. E pelo lado de todos que estão aqui, em específico, menos a Kellen é hotel, né? O hotel, focando em eventos, ela depende do evento presencial mesmo, né? Para que esse espaço que ela tem ali no Renaissance, dezenas de salas, possa ser ocupado. E eu acho que vai ter demanda para ela, sim. Eu acho que vai ter um mix, né, no nosso novo futuro. Agora,
O Rafa, por exemplo, do Grupo R1 e o Rogério, são duas empresas que trabalham com tecnologia e que já trabalhavam com tecnologia, mas que, em função do que aconteceu, desenvolveram novos produtos rapidamente, numa velocidade que acho que nem eles imaginavam, eles eram capazes de desenvolver para poder atender essa demanda que você falou, ou seja, oferecer mais do que o Zoom. Porque o que o Zoom oferece, você já tem aí para o seu próprio IT. Então, são duas empresas que já fizeram isso e já estão disponibilizando e divulgando isso no mercado. Por parte do Alexandre e do Igor, o Igor, por exemplo, tem uma facilidade que, por ser uma agência global, ele tem cases do que já vem acontecendo nos mercados onde a crise já está 1 ou 2 passos à nossa frente. Inclusive, ele compartilhou recentemente com todo o mercado alguns cases excelentes em relação a isso que você falou, o engajamento, o poder de ampliar essa informação através do uso da tecnologia, né? E o Alexandre, como ele tem a agência dele tem um foco de fazer aqueles eventos incentivo, ou aqueles eventos extremamente não tão grandes, mas muito exclusivos, né? Também vem pensando nisso. Então, eu acredito que todos nós estamos tendo que aprender a toque de caixa. Essa que é a verdade. E esse é o lado positivo da crise, porque talvez sem ela, a gente até chegasse no momento que a gente está agora, mas ia demorar muito mais tempo. Então, a gente foi obrigado a sair da zona de conforto e botar a mão na massa, né? Se você me permite agregar, Rô, por favor, eu acho que nesse ponto, porque se a gente olha a hotelaria, o nosso primeiro pensamento que vem à mente é a data, o espaço e o preço. E aí a companhia que eu trabalho, ela sempre focou ao longo desses 92 anos nos relacionamentos de longo prazo com seus parceiros. Isso é um fato, tem histórias incríveis para falar do Sr. Marriott com parceiros, que quando ele tinha, sei lá, 10 hotéis, ele fez uma parceria com a PepsiCo e hoje, em 7.000, essa empresa é a fornecedora oficial e ainda continua. Esse é um valor. E um valor dentro da companhia que sempre foi dito e que eu acho que, neste momento, e esse é o lado bom, eu acho que de tudo isso, a gente valoriza muito mais essa estrutura e essa cadeia toda como parte integrante de uma tomada de decisão. Então, nesse momento de dificuldade, eu sinto que a gente está muito mais próximo do cliente e, como comercial, esse sempre foi o nosso objetivo, mas genuinamente fazendo parte de uma análise, ou de um input, ou de um brainstorming, ou de uma parte do processo de determinação, estrutura, ou até definição de como vai ser um evento, que a gente não tinha antes. Porque no automático acabava que cada um se encaixava só no momento do processo que a máquina ia funcionar daquela maneira. E hoje a gente busca junto solução de bobagens. Eu vou dizer para vocês, o meu evento foi cancelado, então vou te deixar um crédito para tal momento. E aí eu converso muito, por exemplo, com os clientes de dizer, então eu preciso estar junto contigo, quero neste momento de decisão da próxima data, porque isso vai fazer tudo casar. Mas isso é uma bobagem de encaixar o quadradinho no pedacinho quadradinho. Mas eu tenho visto que a gente está muito mais próximo e que essa relação de valor que a gente via construindo está crescendo e se mostrando ainda mais valiosa, porque hoje não dá para falar ele eu encaixo aqui, esse eu encaixo aqui. A gente está trabalhando junto para chegar no formato ideal. Então, era isso que eu queria pôr um pouquinho da perspectiva do que é um hotel, porque às vezes a gente está falando só das pessoas que vão dormir aqui ou do evento que vai acontecer, e sempre, para nós, valeu muito mais poder participar desse processo como um todo, porque voltando lá para o comecinho, para o Sr. Bill Merritt, são as relações de longevidade que valem. Trazer o seu evento aqui uma vez, o teu hóspede aqui uma vez, não é aquilo que a gente quer. A gente quer algo que seja maior do que isso. Ou seja, houve uma aproximação ainda maior, que vocês já têm esse cuidado, a Marriott sempre se diferenciou por isso, e você disse que hoje você ainda melhorou isso, que você nem imaginava que pudesse melhorar. É isso. Como valor real, como útil para as pessoas. Perfeito, perfeito. Bom, a segunda pergunta, se eu não me engano, está com a Alê, né, Alê? Posso interromper? Desculpa, é que... mas o Roberto, o Fernando vai falar. Vamos. Só para dar uma devolutiva, vou dar um exemplo, tá, que eu acho que
pode ser relevante. Eu vou insistir muito na palavra diferenciação, eu vou insistir muito nessa busca do novo posicionamento. Uma das coisas que a gente está discutindo já, e não represento neste momento uma empresa Big Pharma, que aí penso que as discussões são mais até intensas, é o pós-crise, né? O que nós chamamos de pós-crise. E o mais óbvio, assim, primeiro impulso é, bom, quando a gente puder começar a visitar hospitais e clínicas, vamos, não é com 100%, é com 500%. E eu, na minha vida, enfim, cada um, nós somos o resultado da nossa jornada, né? Eu penso, quando eu vejo isso, eu penso exatamente o contrário. Assim, se eu antevejo que a grande maioria das empresas vai começar num ritmo frenético, tentando compensar o tempo perdido, porque ainda há muito essa mentalidade, eu vou fazer exatamente o contrário, que não é uma decisão fácil, que é, eu não vou visitar médicos mesmo numa primeira fase por respeito ao tempo deles e às prioridades que com certeza eles ainda terão. Isso ainda está em discussão, mas estou dando assim o meu posicionamento. Mas você vai perder o share of voice, o share of noise, como é que você vai sobreviver então? Bom, eu vou sobreviver fazendo o que eu estou fazendo. Durante algum tempo até eu ver como é que o mercado reage e eu ver o que é que o cliente quer, né? O que é que o médico prefere. Porque eu não quero ser mais um no meio de dezenas ou centenas. Eu acho que esse pensamento que eu diria que para mim é muito válido qualquer que seja a atividade, né? Se vocês são uma empresa de tecnologia, enfim, tecnologia talvez seja um pouco mais fácil conseguir esse link com informação e com gestão e agregar valor pela informação, mas sei lá, se você é uma empresa de eventos ou se você é um hotel, a tendência é abrir a porta, eu vou fazer uma promoção, eu vou chamar toda a gente. E eu acho que isso não vai, que, primeiro, não te diferencia, e segundo, nós perdemos uma coisa, temos duas palavras que são muito complexas juntas hoje, né? Medo e falta de confiança. E não é falta de confiança porque a gente não entende muito bem como é que vai ser, como é, o que é que pode fazer, o que é que não pode. Então, assim, se me perguntar, por exemplo, hotel, eu duvido, e posso estar completamente errado, como é óbvio, né? Mas duvido neste momento que, imaginando assim, ok, vamos voltar à atividade. Ela vai ser faseada, etc. Ok, mas não vamos voltar com eventos de grande proporção. A gente vai voltar com eventos pequenos, né? Eventos com um número de pessoas reduzido, para voltar a ganhar esse conforto, essa confiança, essa vontade, para talvez numa segunda fase voltar a trazer eventos um pouquinho mais estruturantes. Então, não sei, eu queria partilhar esse pensamento, né? Vamos voltar a fazer já tudo em grande, vai voltar às reuniões de ciclo com centenas de pessoas. Não vai. A minha ótica não vai. E mesmo que isso seja possível, eu acho que vai haver muita gente, talvez, né, como eu, que diga, não, eu não quero fazer um evento em que eu vou juntar centenas de pessoas. Não é o momento ainda. Então, acho que a construção dessa confiança, a construção dessa... perder o medo de estar juntos. Eu tenho uma psicanalista em casa que vou ouvindo alguma coisa e tentando aprender alguma coisa, vai fazer parte dessa educação. Então, quem for com muita sede ao pote, eu acho que talvez não seja a melhor na estratégia de regresso de mercado, né? Fernando, eu queria fazer emendar uma pergunta em cima do que você falou. Eu conversei outro dia com também um diretor de uma outra empresa e ele disse o seguinte para mim, ele falou, olha, a expectativa é que a gente tenha mais ou menos 30-35% menos de eventos presenciais quando a gente retornar, né, quando a gente puder retornar aos eventos presenciais, a gente vai ter mais ou menos de 30-40% menos eventos. Porém, os eventos que a gente fizer serão muito, muito mais importantes e eles terão uma relevância muito maior dentro da nossa estratégia. Você tem essa visão? Você compartilha dessa visão? Olha, eu diria que a primeira parte da resposta que ele deu, eu gostava de saber muito como é que ele chegou a ela, né? Assim, 35, eu não tenho essa resposta, tá? Eu acho que eu te diria, a única resposta concreta que eu te dou é eu não penso reduzir os meus eventos, tá? Eu penso repensá-los, né? Digital, treinamento, por exemplo, interno, eu acho que a gente vai fazer digital, já se demonstrou suficientes, né, pela experiência que a gente tem que funciona. Eventos de maior dimensão, provavelmente digital, mas eventos como o AdBoard, provavelmente face-to-face. Então, assim, percentagem,
podia chutar uma porcentagem, acho que prefiro dizer-te aquilo que eu tenho de convicção. Eu não vou reduzir o meu número de eventos, eu vou ajustá-los, enfim, repensá-los e fazer essa integração, talvez face-to-face com o digital e vice-versa. Então essa seria a minha primeira parte da resposta. A segunda parte eu concordo. Era um pouco o que a Roberta falava há pouco, quer dizer, a gente já fazia, não é por fazer, mas é quase assim, tá bom, bota aí um evento e a coisa quase que vai sozinha, né? Porque as perninhas, elas já têm as perninhas, já fazemos isso há décadas. Então isso eu acho que é um bom ponto, tá? Que é o que nós fizermos face to face vai ter um cuidado, uma preparação, um acompanhamento muito superior do que tem agora. E isso é positivo. Eu acho que o ritmo com que todos nós estamos, como sociedade, a gente estava trabalhando é insustentável. Eu acho que a gente tem uma oportunidade única para repensar um pouquinho isso, tentando sempre manter a cabeça um pouco no sonho, né, que é isso que nos guia. Eu acho que como sociedade a gente está tendo uma oportunidade única, que estava dando certo. Né? Quem quiser olhar e quem quiser ser honesto, acho que essa construção de estilo de vida e de sociedade que a gente estava criando não estava dando certo. Então é quase como... A gente tem um segundo momento para repensar. Então, enfim, tentando parar aqui, mas sim, não vou reduzir, e acho que ele tem razão nesse ponto de maior qualidade, de maior preparação, quer dizer, aquela coisa que a gente, até há pouco tempo eu vi eventos sem uma avaliação de como é que o evento foi. Não estou a falar só de de 3 ou 4 perguntas que se fazem no final. Estou falando de uma avaliação pensada, preparada, acompanhada, não só no momento, mas daqui a 2 semanas, enfim. Eu acho que isso a gente tem que resgatar, não é? Eu acho que faz todo o sentido resgatar. É isso aí. O Rafa levantou a mão já faz um tempinho. Eu estou vendo a sua mãozinha aqui na tela, Rafa. Pode falar, querido. A ferramenta proporciona isso, mas vamos lá. Queria fazer um complemento e também uma provocação no sentido, nós, há 2 meses atrás, nossas empresas, elas praticamente viviam de eventos presenciais. E a grande dificuldade, quando a gente fala em inovação, a gente fala, obviamente, de investimentos, né? A gente conseguiu rapidamente mudar a chave porque há 1 ano e meio a gente já estava construindo, a gente montou uma empresa de inovação só para trabalhar isso. Mas assim, inclusive com relação à hotelaria, até porque hoje eu estou dentro de um hotel, né? Estou aqui no WTC falando com vocês, e eu tenho feito uma provocação muito grande que eu não tenho visto, e entendo por um lado, mas eu já fiz duras críticas em relação à hotelaria, que adotou um comportamento muito financeiro e ela não está, de alguma forma, também se preparando para isso. E eu gostaria de saber, assim, como as empresas, porque eu também tenho participado de muitas reuniões e a gente tem discutido, porque os fornecedores estão muito machucados e vão sair muito machucados. Como fazer essa mudança, sendo que as empresas estão assim com seus caixas praticamente zerados, né? Então, acho que isso é um ponto a ser levado em consideração. E como que existe esse olhar para o fornecedor ou não? Como que vai ser essa volta? A gente vai privilegiar esses fornecedores, que pode ser que muitos fornecedores nem existam mais. E é uma preocupação muito grande, né? Queria saber a opinião aí de vocês, em especial do Fernando. Eu acho que o que ele quer dizer, Fernando, é se você, na sua utilização, por exemplo, se você tem uma agência homologada, uma empresa de equipamentos que seja homologada, que seja preferencial da Vertex, se vocês estão ajudando essas empresas nesse momento, porque algumas empresas estão, quando você tem uma agência homologada com a qual você tem uma demanda razoável, assim, média por mês, eles estão pagando uma espécie de FII fixo, uma mensalidade para ajudar esse fornecedor a se manter nesse período. Acho que a pergunta do Rafa é nesse sentido. Sim. Bom, a resposta a essa pergunta é não, tá? A gente tem realmente, todas as empresas que a gente trabalha são homologadas, inclusive são homologadas via Londres. Não estamos apoiando nenhuma delas neste momento, nenhuma delas nos perguntou, pediu também esse tipo de suporte. Mas eu, enfim, então admito que isso seja uma possibilidade, sim, se houver alguma questão mais crítica.
mas a nossa postura tem sido, o meu budget é igual, assim, onde eu estou tendo um saving é em viagens, mas eu não cancelei as minhas iniciativas, eu apenas atrasei um pouco, é verdade, e as repensei para o mundo digital. Então, eu não sei se eu sou fora da curva ou não, por ser uma biotech, enfim, não temos obviamente o número e o volume de uma Big Pharma, né, em termos de eventos, mas eu continuo a dizer, o meu budget ele mais ou menos está intacto. E nesse sentido, enfim, de alguma forma indiretamente a gente protege os fornecedores com que trabalha. E acho que é essa postura que me faz dizer que a gente também não tem tido necessidade de fazer esse apoio, porque não, enfim, continuamos a investir de um jeito diferente. Eu estive semana passada numa reunião com uma agência, a qual eu faço uma consultoria permanente para eles, e eu falei exatamente isso. Eu falei, vocês ainda não procuraram os clientes de vocês que são homologados pedindo ajuda? Não, porque eu acho que eles não vão querer ajudar. Eu falei, gente, tudo é uma questão de você colocar, porque algumas empresas, por exemplo, vou dar um exemplo para ti, Fernando, o Abbott, já está em negociação, todas as BUs, e estão colaborando para a manutenção, porque o que acontece? Se essas empresas quebram, na sua retomada, seja ela com qual tamanho de demanda for, você não vai ter aquela qualidade de profissional disponível para você, vai te faltar fornecedor. E o fornecedor, para certas ações, por exemplo, realização de eventos para médicos, você sabe que é um fornecedor estratégico. Ele já conhece a sua política, já conhece a política da Interpharma, da RBC, da Anvisa, etc. Então, se você não cuidar disso, muitas empresas estão percebendo que na volta eles não vão conseguir entregar essa qualidade. Mas falta sim por parte do fornecedor essa postura de parceiro, porque tem ainda muito essa coisa assim, sabe? O cliente e o fornecedor. Não existe isso. É parceria, um precisa do outro precisa do um. Então, essa mentalidade também precisa ser melhorada nesse momento, né? Eu entendo. Para mim é um tópico novo, para ser muito sincero. Mas acho que também depende, de uma forma muito, muito forte, da postura do fornecedor. Ou seja, um fornecedor vier ter comigo e me disser que eu estou passando dificuldade, preciso que você me apoie, eu não vou apoiar. Essa postura para mim não é correta. Agora, se alguém vier ter comigo e me disser assim, eu estou passando uma dificuldade, olhando para a tua necessidade agora, eu acho que tem esta coisa que eu consigo agregar, será que dá para fazer este projeto desta forma diferente? Ou será que né, você pode entrar no modelo XY? Tem que ter uma contraproposta, tem que ter uma visão do que é que está pedindo, né? Se for pedido de ajuda por pedido de ajuda, uma empresa que está, e estou falando obviamente, não estou falando de uma empresa entre aspas, a empregada aqui de casa que deixou de vir e a gente paga. Não estou falando de uma empresa que é homologada, que tem uma estrutura, que tem corpo, que tem... Né? Obviamente, se fosse uma necessidade de sobreviver, é diferente. Eu estou falando das empresas com que a gente interage, são empresas de topo. Né? Então, eu suponho que essas empresas de topo, não é como eu ir bater à porta do Ministério e dizer assim, me ajuda que eu não estou vendendo. Assim. Então, sim, mas né, eu acho que se for isso, tem que ser muito bem pensado. Precisa existir um planejamento, né, de negócio. Uma proposta concreta, tem que ter uma atitude muito, muito bem pensada, porque, obviamente, não é simplesmente pedir ajuda. É vir com uma situação, os problemas que a situação está trazendo e uma proposta de solução que não é só para um lado, né? Tem que ser, eu não sei o que é que, obviamente, tem que discutir o que é que isso seria, mas... na maior parte das empresas estão levando as agências, né, os fornecedores estão levando essas questões para as áreas de procurement, que são as áreas que negociam e normalmente são as gestoras dos contratos, né? O que às vezes me deixa um pouco preocupada é em saber se estas pessoas que estão ali à frente dessa área de procurement estariam levando isso à frente, entendeu? Não, né, Fernando? A área correta da procurement não tem conhecimento suficiente do negócio, não tem conhecimento suficiente da questão da escolha estratégica, não tem. Eles fazem papel muito bem, mas isso teria que ser sempre com a área que está à frente do evento, em primeiro lugar. Acho que pode ter espaço para discutir, sim, mas é como eu digo, não é um pedido de ajuda. Acho que é um pedido, tem que ser um pedido profissional. De parceria, de construção. Perfeito. Ale, vou passar para ti, que está tão quietinho aí.
Vamos lá. É importante porque foi muito bacana ouvir todos os amigos, o Fernando, vocês, porque a gente começa a ter algumas ideias. O Fernando fez algumas provocações interessantes, né? E eu até não pensar no tático nesse momento, né? Porque nós, como empresas, muitas vezes nos concentramos no tático, no curto prazo. Eu acho que é um momento de a gente pensar a longo prazo, na estratégia da empresa. E a questão do propósito, né? Nós na Prime, a gente vem discutindo muito a questão do nosso propósito, né? Nós temos um propósito definido, o Fernando falou um pouco dessa questão, né? Não é a questão superficial, não é a questão que esteja no PowerPoint ou no site, mas nós queremos fazer diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, né? Como instituição, como organização. E eu acho que nesse momento, esse propósito nos desafia, né? Porque é o que eu digo, trabalhar nesse propósito, né, num mar calmo, né, um céu muito claro, é muito fácil, mas nesse momento a gente vem, eu acho que revisitando e revendo tudo isso, porque nós temos um propósito hoje com a sociedade, a gente tem um propósito com os nossos parceiros fornecedores, com os nossos clientes e com os nossos colaboradores, que eu acho que cada um em sua empresa deve estar tendo dificuldades, né, com toda essa questão de praticamente venda zero, né, nas nossas empresas. Pelo menos eu falo como agência de viagem. Então, a gente vem repensando o propósito também e praticando muito isso com os nossos colaboradores e com os nossos clientes. O Fernando falou algo também. O que a gente vem pensando nesse momento, né, de não ter uma comunicação agressiva com os nossos clientes, né, agressiva no sentido não é um momento para a venda, né, no nosso negócio. No negócio, talvez, do Rafael, do Rogério, que são empresas de tecnologia, estão vivendo um momento, talvez, de lives, de eventos híbridos, digitais, sim, mas o nosso momento de logística em viagens não é um momento de ser agressivo em vendas, né, com os clientes, né? Então, nós estamos usando as nossas comunicações muito mais para provocar o nosso propósito na vida das pessoas, né? Verbos como sonhar, planejar e realizar, eles não estão em quarentena, né? Então, a nossa comunicação ela está sendo muito sutil para que quando a pessoa voltar a viajar, quando a organização a voltar a fazer evento, que ela pense um pouco nos lugares, nos destinos, nas experiências que nós fazíamos e fazemos, né? Então, muito bacana também ouvir isso e eu acho que reforça um pouco e até o nosso íntimo, né, de qual que é o nosso propósito frente a essa situação. Mas, Fernando, isso é só para poder fazer um apanhado do que vocês falaram, enfim, muito interessante a discussão. E você já falou um pouco sobre o posicionamento da Vertex e o teu posicionamento em relação a eventos híbridos e digitais, mas eu gostaria que você, se você pudesse se aprofundar um pouco nessa análise, fazendo talvez um retrocesso aí na tua vida empresarial de Novartis, de AstraZeneca e agora a Vertex. Os eventos híbridos e digitais, eles eram possíveis talvez há 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano e 2 anos. E 90% das organizações não pensavam nisso. E aí eu acho que vem uma situação, como você falou, que tem que vir uma pandemia para que a gente repense também as nossas ações e o nosso futuro. E agora, numa situação que é de extremamente necessidade, é lógico, você vai fazer evento digital, híbrido, porque não há como você fazer eventos presenciais. E o nosso futuro, Fernando? O futuro, e você já falou aqui uma frase que você disse, né? Conseguimos chegar aonde jamais chegamos, né? Onde não chegaríamos, né? Com a digitalização. O que você pensa para o mercado de farma e para o nosso mercado? Você falou um pouco, mas é uma tendência que realmente, de uma forma muito mais real, vai se concretizar os eventos digitais e híbridos? E quais os eventos, né? É possível, por exemplo, no teu negócio, você deixar de fazer uma viagem corporativa ou um evento corporativo para fazer uma promoção, uma ativação de cliente? O Rafael e o Rogério jogaram essa semana, né, ou outra semana, a questão das feiras virtuais, né, com estandes totalmente virtuais, ou seja, você pode promover e ativar o teu produto através de feiras virtuais. Você acha que isso realmente é uma tendência, Fernando? É uma tendência que a gente vai, mais do que nunca, colocar em prática mais rapidamente? Depois queria falar sobre isso. São muitas reflexões numa pergunta só.
A resposta curta é sim. Eu vou tentar desenvolver um pouquinho. Mas eu acho que a resposta a isso vem de uma outra palavra que eu gosto muito, que é segmentação. Até agora a gente está falando como se todos fôssemos iguais, né? Que as comunidades fossem iguais, que o mundo farma fosse igual, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, da mesma forma que eu, né, a gente está num esforço já até específico da crise, a segmentação de quem é que faz parte do meu painel que está aberto a ter um contacto digital. Começa por aí, né? Isso é mais óbvio, mais simples, mas eu acho que a palavra segmentação ela vai definir muito. Não vai ter uma receita de bolo, Alexandre. A partir de agora vai ser tudo assim. Eu acho que a gente vai ter que começar a resgatar conceitos muito básicos que fomos largando porque já estavam feitos e já vinham feitos. Então, se o médico é classe 1, tipo 1, vai para ali. E resgatar isso e revisitar isso. Então, eu acho que vocês vão ter que ter projetos, programas, iniciativas de acordo com o tipo de perfil, né, que está do outro lado. E isso é uma coisa que dá trabalho. Se a gente for resgatar tudo isso e revisitar esses conceitos, né, os médicos que a gente, né, comumente fala, early adopters, né, os resistentes, acho que isso tem tudo de ser revisitado neste momento. Né, porque, sei lá, um resistente na altura, uma visita, pode ser, eu estou obviamente agora extrapolando e dando um exemplo exagerado, né, mas só para fazer um ponto, né? Talvez aquele médico não quisesse receber visita porque não tinha tempo, não gosta de interação com a indústria face to face, e que no mundo virtual está mais à vontade, né? Por alguma razão. Então, assim, essa crise está nos levando a revisitar temas estruturantes que não eram revisitados de uma forma profunda há muito tempo. Então, a primeira parte da minha resposta seria essa. Sim, acho que veio para ficar. Mas acho que cada vez mais a gente vai ter que ter uma abordagem muito segmentada e conhecer muito bem quais são os segmentos com que nós interagimos e desenhar as propostas de acordo com isso. Ou seja, a questão da personificação vem ainda mais, acho que mais forte agora. Você me fez uma ou duas perguntas concretas. Eu acho que viagens corporativas vão diminuir, não tenho dúvida que sim. A grande questão aqui é quanto no futuro a gente se consegue projetar. Então, pós-crise, não tenho dúvida que sim. Eu acho que imaginando que daqui a alguns meses a gente começa a fazer o que o outro meu país está fazendo, Portugal, alguns países da Europa que estão começando a abrir um pouco, e se isso der certo, eu acho que nos primeiros, um período que eu não sei precisar, eu acho que essas viagens literalmente não vão ser reduzidas grandemente. A minha empresa, por exemplo, foi das primeiras a entrar em quarentena, tá? Nós entramos em quarentena acho que dia 9 de março, alguma coisa assim. Foi uma das primeiras, não participámos do evento dia 10, que era enorme, enfim, com uma repercussão negativa na altura, e a empresa já está comunicando aos todos os colaboradores que nós vamos ser dos últimos a voltar e vamos voltar com muita calma. Então, não é porque o governo de um país vai dizer agora abram, né, e voltem que empresas como a minha vão voltar. Inclusive, já temos comunicação a dizer que isso não vai acontecer. A única certeza é que no dia que sei lá, São Paulo decidir que a gente pode voltar para o escritório, nós não vamos voltar para o escritório e, por consequentemente, não vamos viajar. Então, sim, acho que num primeiro período após crise, a limitação de viagem ela vai ser grande. Eu diria que talvez uma exceção a isso, imagino eu, pela criticabilidade, é Brasília, tá? Se quiser trazer isso um pouquinho mais para o tático, para o detalhe. Então, viagem para Londres, que eu ia uma vez por mês, acho que desaparece nessa primeira fase, que eu não sei dizer quanto tempo é que é. MSL, alcance, eu acho que vai voltar, mas muito limitado, tá? Acho que inclusive prevejo que os hospitais tenham medidas de regresso também, não permitir, ou permitir de uma forma muito faseada. Fernando, qual a linha terapêutica que vocês visitam? Então, hoje a gente está muito em pneumologia. Pneumo, tá? Nossa, então vocês estão na onda aí, né? O perfil do paciente com fibrose cística, enfim, é super alto risco. Então, até por isso, é verdade, é um bom ponto, Roberto. Acho que essa postura da empresa também tem muito a ver que nós não queremos ser vetores de contaminação, não faz sentido nenhum. E também porque é uma classe que deve estar extremamente ocupada, né? Eles estão sem tempo para nada. Verdade. A gente chama de visita gastro, enfim, mas acho que o pneumo é quem fica no topo dessa abordagem. Então, enfim, me perdi um pouquinho, Alexandre. Não sei se tem alguma coisa mais concreta, mas não, sobre... Perfeito. Sobre a retomada.
Eu estava te dizendo que, né, mas aí tem muito a ver com government affairs, enfim, public policy. Não são eventos de grande escala normalmente, mas são petit comitês que a gente organiza, enfim, audiências públicas. Eu acho que esse trabalho de engagement com Brasília, ele provavelmente será um dos primeiros a retomar. A retomar, sim. Internacional, na minha empresa, não vejo isso numa primeira fase que as coisas. Muitos produtos muitos produtos. Você tem muitos produtos ainda em fase de aprovação na Anvisa, Fernando? Nós temos bom, a fibrose cística, a gente tem 4 produtos, tudo doença rara, né? Um dos produtos tem 70 pacientes elegíveis no país, para vocês verem, né, a dimensão. Nossa. É um negócio muito diferente de Big Pharma, obviamente, e estamos trazendo áreas como anemia falciforme, beta-talassemia, dor nos próximos 2, 3 anos. Então, a empresa é relativamente recente, a gente está há 5 anos no Brasil, é uma empresa que existe desde 1989. Mas o mundo da doença rara também é muito, eu diria que ele é muito específico. Nós não somos muito menos evento e de mais qualidade, mais preparação, até porque o número não é como o Big Pharma, que é uma fábrica de fazer eventos. Sim. Já são eventos de um porte menor, porque o próprio público é um público menor, né? Já. Perfeito. Mas também é um público altamente exigente, né, Fernando? É um público altamente exigente e talvez até pegando o teu gancho, quer dizer, se tentar interagir com a comunidade de pneumo neste momento num pós-crise é um desafio adicional. Vamos falar assim. Sim. Estarão exauridos, né? Estarão exauridos. Alexandre, não sei se falta uma coisa para responder, mas enfim, foi Não, tá. Eu acho que é isso mesmo, Fernando. Teve uma boa ideia e eu acredito, concordo contigo, a questão da segmentação, né? No teu mercado não é todo remédio que serve para todo o doente, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente segmentar. Deve ter espaço para todos os tipos de eventos, para todos os clientes, para todas as agências, mas é importante ter uma visão tua do cliente, o que vocês pensam também sobre isso. Alexandre, lembrei agora quando você estava falando, lembrei outra coisa, quer dizer, eu não sei até que ponto, e agora estou a falar como cidadão, tá? Ter uma proposta muito forte para um grupo de uma faixa etária mais elevada num pós-crise, eu não sei se vai resultar muito. Meus pais, com certeza, não vão viajar para lado nenhum, não vão abraçar nenhum, né? Estou a falar de turismo, mais turismo, que é obviamente outra fonte de informação de rendimento importante. Então a segmentação ela é muito importante, né? Não dá para continuar a pensar ter propostas para todos, acho eu. Acho que é focar talvez num perfil de cliente, que é um cliente, enfim, de uma faixa etária obviamente menor, um cliente que precisa viajar, um cliente que gosta também desse mundo de viagem, de evento, enfim, eu não sei, tem que repensar um pouco o segmento. O segmento que existia atrás não serve mais. A essência sirva, mas ele precisa ser revisitado no mínimo, né? Até em cima disso do que você acabou de falar de segmentação, e só para complementar e completar a minha pergunta, a questão dos mini-meetings para laboratório, né? Talvez a tua visão da AstraZeneca, de Novartis, embora a Vertex, como você disse, não está dentro da Big. O que você vê para esse segmento de mini-meetings, né? Porque era uma dificuldade para as agências, para o mercado, muitas vezes produzir um mini-meeting, ele toma mais tempo e investimento do que uma grande reunião, ou às vezes uma viagem de incentivo. E para a indústria de vocês também, acredito e tendo a acreditar que também era algo muito complicado de se operacionalizar também, né? Pela distância, que é a frase que você falou, nós chegamos onde até hoje a gente não havia chegado. Você acha que o mini-meeting é um desses segmentos que pode realmente se tornar totalmente virtual, digital? A minha visão hoje é o contrário, tá? A minha visão hoje é pequenos grupos de discussão, eles vão ser válidos e vão talvez ser a primeira onda, né? É meio óbvio, mas nós temos um objetivo de mini-meetings por MSL, por exemplo, e mini-meetings que eu falo, enfim, até 10 pessoas, não muito mais que isso. Eu acho que esse é um segmento, sim, então interessante se usar as tuas palavras também, dizer assim, esse dá mais trabalho do que... Pois é, mas esse vai ter provavelmente ser a tua nova realidade. Então, como é que você transforma essa visão de mais trabalho, que você estava com outro foco, com outro objetivo, com outra abordagem, e de repente transforma uma coisa que te dava mais trabalho no teu core?
E é uma questão também, não é? Quando você transforma aquilo no teu foco, certamente você consegue identificar como simplificar, como tornar esses mini-meetings mais execuíveis, enfim, com menos investimento ou com menos complexidade. Por quê? Porque você estava focando no grande, por razões óbvias. Mas a partir do momento em que você pega aquilo que não era a tua prioridade, passa a ser prioridade, a nossa capacidade de Passa a ser o complicar, sustento, né? É verdade. ela é muito grande. Eu implementei há pouco tempo na empresa aqui uma coisa simplicíssima e que de repente eu fiz assim, uau! Quando a gente entrou em quarentena, de repente, pô, e papel para assinar? Não, motoboy. Não, tá bom, motoboy. E de repente começa a receber o motoboy 5 vezes por dia na minha casa para assinar documento. Assim, peraí, gente, alguma coisa não está jogando, né? Eu estou de quarentena e eu recebo um motoboy, tem uma interação 5 vezes com alguém que está não faz sentido. E uma coisa que vocês vão dizer que é óbvia, mas assim, a primeira coisa foi tecnologia. Qual é o software que eu tenho disponível, homologado ou na empresa que eu... DocuSign, maravilhoso, assim. DocSign, eu ia falar se vocês não usavam o DocSign. Eu assino o documento e uma coisa que demorava, né, que tinha poluição para a sociedade, para o meio ambiente, que tinha exposição do motoboy. Vocês diziam, o motoboy então vai desaparecer. Não, a gente está usando ainda para outras coisas, né? A gente está repensando como é que utiliza e como é que o protege também. Eu queria fazer um comentário sobre o mini-meeting. Viu, Kel? Deixa eu falar. O mini-meeting, eu concordo 100% com o Fernando, porque, inclusive, o médico do mini-meeting não é aquele médico que normalmente estaria num gig standalone. Justamente ele vai para o mini-meeting porque ele tem uma característica de abrangência ali regional, né, Fernando? E ele até se sente mais confortável em fazer perguntas num grupo pequeno de pessoas que ele conhece do que, de repente, num standalone para 500, que ele acha que ele vai expor uma deficiência dele. Então, a gente costuma selecionar para mini-meeting aquele médico mesmo, aquele médico do bairro ali, né? Então, este cara também é o que tem mais dificuldade com tecnologia, comparando, né, Roberto, Fernando? é um exemplo, tá? Aí depende do teu objetivo. Você também pode ter um objetivo mini-meeting, juntar os KOLs, top KOLs. Também, sim. Aí já que aí a gente na indústria de eventos, a gente já não chama de mini-meeting, a gente já chama de expert panel, né? Bom, na verdade, você está trazendo um pouco... É mini, mas é expert. Duas coisas que eu, assim, comentário até para a gente, né, aliviar um pouquinho o tema, mas mini-meeting é uma expressão horrorosa. Tá? Eu continuo, é que eu não parei para fazer, sempre que vem alguém e diz vou fazer 10 mini-meetings, eu digo assim, jura? São mini mesmo, assim, insignificantes, né? Acho que mais mini, né? Tem que acabar, né? É verdade. Quando você fala mini, você já está, ou você vai para a Disney, ou ou já está minimizando a coisa, enfim. Eu tenho essas discussões internas. Acho que a coisa mais conceptual, eu sei que pode, enfim, depois deixar com 4 minutinhos para se tem alguma questão, qual é o grande benefício, um dos grandes benefícios do que a gente está passando, né? Resgatar essa essência como ser humano e depois tentar projetar isso para o negócio, né? Para mim, eu não sei se vocês sentem isso, mas nós voltamos a ser mais humanos uns com os outros. Nós voltamos a ser mais cuidadosos uns com os outros. A gente entendeu que todos nós precisamos uns dos outros e que não tem super-homens e que sozinhos nós não somos nada. Então, eu acho que uma das demandas que vai surgir pós-crise é tudo que me faça sentir especial. Porque a gente está resgatando essa essência, e se isso vai durar muito ou não, eu acho que a humanidade já mostrou o melhor e pior, então não sei. Mas eu estou trazendo isso por quê? Porque se essa é a essência do que nós precisamos, imaginem a emoção com que nós vamos sair de um lockdown ou de uma quarentena. Da necessidade de interagir uns com os outros, da necessidade de nos sentirmos reconfortados de alguma forma uns com os outros. Então, em tudo o que a gente fizer, a gente tem que tentar incutir essa sensação que nós somos especiais, que cada ser humano conta, né? Do respeito e da importância dessa proximidade. Eu vejo pessoas se emocionando por coisas que não se emocionavam. Eu vejo momentos de equipe, Zoom, que as pessoas choram por coisas que não choravam. Então, eu acho que
outra herança que, se a gente conseguir utilizar da forma correta dessa crise, né? Pelo menos eu acho que isso não dura sempre, infelizmente, né? O ser humano passou por coisas muito piores e está fazendo o que estava fazendo. Mas enfim, vamos aproveitar a onda, né, do pós-crise. Eu acho que em tudo que a gente fizer profissional, a gente tem que ter esse olhar. Então, claro que eu beneficio da dimensão com que atuo. Nós somos um time relativamente pequeno, com um painel relativamente pequeno. Acho que a Big Pharma tem outras complexidades que eu conheço bem. Mas eu, por exemplo, estou a fazer um reach out para... Eu tenho um painel. Eu fiquei com um painel para mim. Olha que interessante. No dia a dia da rotina do pré-crise, eu tinha uma ou duas pessoas que eu estava mais próximo. Eu tenho um painel que eu ligo, que eu deixo uma mensagem, e as reações são maravilhosas. Você ligou só para saber como é que eu estou. Poxa, muito obrigado. Sabe assim? Então, não querendo entrar em demasiada filosofia, etc., eu acho que é trazer essa essência do que nós precisamos para o nosso negócio, fazer a pessoa se sentir-se especial, novamente, resgatar tudo isso, e não aquela coisa de tudo em massa, tudo grande, tudo muito indiferenciado, né? Fernando, perfeito. Eu acho, sinceramente, eu já era chorona, eu estou insuportavelmente chorona. Mas eu acho que esse vai ser o principal legado que nós vamos ter como espécie. Sabe? A espécie humana está evoluindo, alguns mais, outros menos, mas nós estamos evoluindo como espécie com isso tudo. E eu acho que você tem toda a razão quando você diz que esse cuidado com a emoção vai ser muito importante em todas as interações que nós tivermos, né? Um MSL ou um representante, quando chegar, ele vai querer abraçar esse médico, porque ele nem sabia que ele tinha uma relação de amizade com essa pessoa antes, e vice-versa, né? Então, a gente sente falta de abraçar até as pessoas que a gente achava que eram só colegas de negócio, né? Então, realmente, essa conexão, essa necessidade de estar todo mundo junto, de que precisamos uns dos outros, sem dúvida, eu acho que é o maior legado. Estamos 11 horas em ponto, não quero atrasar o Fernando, ele arrumou essa uma hora para a gente. Fernando, olha, sinta-se abraçado, muitíssimo obrigada. Saúde para você, para sua família, sucesso nessa nova empresa que você está, que só de ter você na liderança já está com mais de metade do caminho andado. Tucano. É um líder verdadeiro, é um gestor de pessoas maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Obrigado, gente. Obrigado aí também pela troca. Fernando. Muito interessante. Enfim, dentro do possível da agenda, estou ao dispor, tá? Acho que a contribuição que a gente pode dar, o impacto que a gente pode dar para onde estamos inseridos é isso mesmo. É não ficar com uma visão miúpe e falar só daquilo que interessa, assim, num primeiro momento. Então, acho que somos todos parte do mesmo ecossistema, temos todos a mesma responsabilidade, e acho que muito grande agora, né? Porque somos todos muito privilegiados. E eu acho que, como privilegiados que somos, eu acho que temos que levar um pouco a nossa responsabilidade e abraçar essa responsabilidade. E acho que, enfim, momentos como este, momentos como que a gente discute e que a gente, né, tenta se provocar para fazer o melhor possível, é assim que a gente promove as mudanças. Então, fico ao dispor também dentro do que a agenda permitir para alguma coisa que seja relevante, tá? Muitíssimo obrigada, Fernando. Um grande abraço para você. Obrigado, Fernando. Obrigado. Um abraço. Um abraço, pessoal.